Levi sempre foi uma pessoa sem chance nenhuma de viver em paz, sem chance alguma de não correr riscos. Vamos falar de Attack on Titan, e sim, eu ainda estou falando sobre os OVAs, dessa vez vamos falar sobre os episódios do Levi, e se tu é daquelas pessoas que simplesmente não ligam para os OVAs, eu sugiro que tu fique no vídeo, porque é simplesmente o passado do Levi, que é um personagem muito importante para a obra principal. O primeiro aspecto que eu quero abordar é a questão do Levi com a limpeza. Até então, quando isso aparece na obra principal, é tratado com um tom meio cômico. Nós temos momentos onde os cadetes precisam limpar desesperadamente, porque o Levi é muito crítico com relação à limpeza, então tudo precisa estar perfeito. E é sempre eles correndo, vestindo uma roupinha doméstica, até meio fofo. Então, até esse momento do OVA, eu não tinha percebido que o Levi realmente tem uma questão mais séria com limpeza. Eu imagino que seja um toque. Eu não estou diagnosticando, eu não posso fazer isso, não sou uma profissional da saúde, mas eu interpretei dessa forma. E agora que eu sei que o Levi vem dessa cidade subterrânea, tudo faz mais sentido. Se ele de fato tiver um trauma com sujeira, porque a cidade não tem sol, a cidade é abarrotada de pessoas pela ausência do sol e pela pobreza. Também existe muita doença. Acho que tudo isso faz mais sentido agora e é bem mais sério do que eu pensava. Vamos falar desses dois episódios, né? Para quem não sabe, é o episódio 4 e o 5 dos OVAs, mostram a vida do Levi antes do reconhecimento, onde ele era ali um chefe do crime na cidade subterrânea. Eu confesso que eu também não tinha percebido ou prestado muita atenção nessa cidade, que é como se fosse um assentamento urbano, né? Ela já apareceu antes na obra principal, mas foi pincelada, né, por cima, assim, não deu muito foco. Eu acredito que ela vai ser explorada melhor daqui pra frente. O Levi, ele comanda ali, né, ele tem um pessoal, esse pessoal desenvolve atividades criminosas e é a única forma que eles têm de subsistência nessa cidade tão horrível. O Levi é muito habilidoso, ele tem um amigo que eu não vou lembrar o nome e eu não pesquiso as coisas para não receber spoiler, então vocês vão ter que lembrar o nome do amigo do Levi e colocar aqui nos comentários pra mim, peço desculpa por isso. Esse OVA, o Levi, ele já aparece como uma pessoa mais empática de cara do que é lá quando ele aparece na obra principal, interagindo com o Eren, que vocês sabem que eu achei ele péssimo nessa parte. O Levi aparece ali mostrando empatia pelos seus. Ele é durão, tá? Ele nunca abandona essa pose de durão, mas ele se importa com os seus. Nós temos ele e o amigo dele ali auxiliando um cara que precisa de ajuda hospitalar, que não existe nessa cidade subterrânea, então ele teria que subir para o exterior, que não é o exterior da muralha, e sim a superfície, né? Para poder receber ajuda médica, senão ele vai morrer. Nós temos a entrada da Isabel, que eu acho que Isabel é o nome dela, no grupo do Levi. O Levi é resistente com relação a isso, mas ela entra, eles cuidam muito bem dela, eles ensinam ela a usar o equipamento 3D, todos têm destreza para se movimentar com o equipamento de locomoção, isso não passa desapercebido. O fato é que, por ser ali um criminoso de renome, o Levi chamou atenção e o grupo dele foi recrutado para um trabalho na superfície. Fica de cara que quem recruta é uma pessoa endinheirada, ou seja, já é uma coisa misteriosa. O que essas pessoas da superfície querem com esses coitados, né, do submundo. Levi tem certa resistência, mas acaba aceitando a missão e os amigos vão junto. E existe sempre uma vontade do Levi de proteger esses amigos. Eu acho que isso não deve ser deixado de lado aqui nessa análise. Ele está sempre querendo proteger esses amigos, ele não quer que os amigos se envolvam mais do que já estão envolvidos, e os amigos falam não, estamos juntos nessa e daqui pra frente é só pra trás. Essa missão que o endinheirado passou para eles envolve o Erwin. Então a gente já tem a introdução do início dessa relação do Levi com o Erwin aí. Não é uma relação fácil, o Erwin manda, o Levi não quer obedecer, mas ele obedece. Ele é muito seguro de si, ele é muito mandão ele mesmo, né? Então a gente tem esse choque no início de
fortes personalidades com visões diferentes, eu diria, com objetivos diferentes com certeza, mas é legal de assistir. O Erwin pega eles, recruta eles porque eles são habilidosos com o equipamento 3D e o Erwin precisa de pessoas assim. Obviamente eles estão indo para um lugar perigoso, né, porque a superfície tem titãs. Então o clima fica tenso, mas também temos cenas engraçadas porque a gente vê uma rápida adaptação ali dos amigos do Levi à vida da superfície. Temos a Isabel que não quer ficar no alojamento das meninas porque ela quer ficar junto com os amigos, ela não pode. Temos ali uma piadinha ou outra sobre o alojamento estar sujo e o Levi não gostar de sujeira. Enfim, é até um momento meio esperançoso de que as coisas vão dar certo. Nesse momento também, nós somos apresentados à missão real, né? O Levi precisa roubar um documento do Erwin e eles tentam fazer isso a todo custo antes de ir numa missão para o exterior. E eles não conseguem. Eles precisam ir para essa missão e o plano é, bom, nessa missão do exterior a gente vai fazer de tudo ali para matar o Erwin, pegar o documento e levar para o cara endinheirado que eu mencionei antes. É óbvio que isso não dá certo. Os amigos do Levi têm uma morte brutal contra os titãs e eu gostei de ver que não foi algo dramático, foi algo seco. E aí o drama vem depois. Então não é uma cena cheia de emoção na hora, sabe? É uma morte seca e a dor vem depois. Isso foi muito interessante de assistir. Eu gosto como Attack on Titan faz isso com os seus personagens, apesar de ser brutal, né? E aí nós temos o fatídico encontro do Levi com o Erwin, porque o Levi está desesperado por ter perdido seus amigos queridos, que eram pessoas que ele vinha cuidando há tanto tempo. E nós ficamos sabendo que o Erwin já sabia da missão do Levi, que o Levi deveria matá-lo. E o Erwin dá um discurso bem emotivo sobre o Levi não viver uma vida de arrependimentos. No caso, ele diz pro Levi que ele não deve se arrepender das decisões dele. E eu acho que isso é um grande tema em Attack on Titan, né? Não se arrepender das suas decisões. É uma cena muito interessante, o vínculo se forma ali. Se antes eles tinham até alguma rivalidade, a partir disso eles têm uma relação de confiança. O Levi decide trabalhar para o Erwin e ser ali fiel ao Erwin. Isso é muito interessante. Eu não sei se eu tô pronunciando Erwin errado, porque às vezes eu pronuncio Erin, às vezes Erwin, enfim, é mais fácil Erwin pra mim. E acaba que esses dois episódios nos mostram que o Levi sempre foi uma pessoa sem chance nenhuma de viver em paz, sem chance alguma de não correr riscos. Este homem está proibido de viver uma vida de paz. Porque se no subsolo ele precisava ser um criminoso correndo riscos para poder sobreviver, quando ele é trazido para a superfície e prometem glória e sol para ele tem que se arriscar contra titãs. Então, assim, é um personagem que nunca teve chance alguma e ainda assim consegue ser empático com os seus amigos. Ele poderia simplesmente ser um personagem revoltado e ele não é. Eu achava que ele era no início, mas ele não é. Que personagem maravilhoso. Levi, me desculpa ter te tratado tão mal no início. I wasn't familiar with your game. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitos de vocês me pediram para ver os OVAs do Levi, porque ia mudar minha opinião sobre ele e de fato mudou bastante. Gosto muito mais do Levi agora. Se tu está gostando dos meus vídeos, me segue aqui no perfil. Se tu tá vendo isso pela outra rede social, se inscreve no canal, deixa um comentário. Quem chegou até aqui, comenta desculpa, Levi. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.